Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Hoje temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Nós estamos no centro do Evangelho de São Marcos. A primeira parte do Evangelho, nós encontramos muitos milagres, discursos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Agora é o momento em que Pedro diz quem é Jesus. Jesus é o Messias. Então o Evangelho toma agora um outro sentido. O Evangelho mostra agora que messianismo é o messianismo de Jesus. Jesus sim é o Messias, é o Filho de Deus, mas é o Messias servo. Vejamos então o texto do Evangelho. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Amados e amadas de Deus, Jesus está indo para Cesareia de Filipe e no caminho pergunta aos discípulos o que o povo pensa a seu respeito. E eles dizem, colocam Jesus na dimensão de um profeta. É isto que o povo pensa de Jesus. Uns pensam que é João Batista, outros Elias. Colocam Jesus na dimensão de um profeta. E Jesus pergunta agora então aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? E então a resposta de Simão Pedro. Pedro respondeu: tu és o Messias. Amados e amadas de Deus, responder que Jesus é o Messias quer dizer que Jesus era aquele que o Antigo Testamento esperava. O Antigo Testamento tinha toda uma expectativa com relação ao Messias. Os profetas falavam do Messias e Pedro diz que Jesus é o Messias. E o Evangelho de São Mateus vai dizer ainda, vai acrescentar, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Mas o Evangelho de São Marcos, a resposta é: tu és o Messias. E Jesus vai mostrar agora que tipo de Messias ele é. E então Jesus vai dizer agora: Jesus proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias servo. É o Messias que deve dar a vida, fazer da sua vida um dom de amor por resgate de muitos, por resgate de todos. Isso é difícil. É difícil, talvez era difícil para os apóstolos essa percepção, como é difícil para nós ainda hoje. Perceber que Deus fez da sua vida um dom de amor, que Deus morreu por nós. Então agora, o que faz Pedro? Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Pedro, quando não quer que Jesus morra, Pedro não pensa como Deus, mas pensa como os homens. E quem é Satanás? Satanás é aquele que tira o homem do caminho de Deus. Amados e amadas de Deus, para ser discípulo de Jesus, não basta a fé em Jesus. É necessário aceitar a imagem de um Messias servo, de um Messias que dá a vida por amor a nós. E agora então Jesus chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Amados e amadas de Deus, o discípulo é chamado aqui a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A cruz é símbolo de um amor que transfigura a falência e a morte. A cruz, ela é símbolo do amor de Jesus.
O discípulo é aquele que perde a vida por amor a Jesus. Ganhar a vida significa colocar-se no centro, viver para si. Perder a vida significa viver para Jesus, significa fazer da própria vida um dom de amor por amor a Jesus e por amor ao seu Evangelho. Significa colocar no centro Jesus e o seu Evangelho, não a si mesmo. Peçamos a graça nesse dia que possamos ser discípulos de Jesus, que possamos seguir Jesus servo e, seguindo Jesus servo, ganhar a vida, porque colocar Jesus e o seu Evangelho no centro da nossa vida. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.